Na verdade, a primeira vez que eu li Paulo Freire foi no intercâmbio que eu fiz no Japão. E era uma professora americana que dava uma matéria de educação e ela recomendou que a gente lesse o Pedagogy of the Oppressed. E era o livro principal, né, da matéria dela sobre educação. Mais recentemente, pelo meu interesse em educação, eu voltei um pouco a ler Paulo Freire. E o que me chocou dessa vez é que o Paulo Freire é completamente honesto, aberto e explícito acerca da politização da sala de aula. As pessoas não têm noção do que é verdadeiramente a obra de Paulo Freire. O Paulo Freire ele é um desses símbolos, né, um desses intelectuais que acabou virando uma bandeira. E as pessoas olham para o Paulo Freire e imaginam o que elas querem imaginar. E Paulo Freire será um leitor voraz desses homens e aplicará ao seu modo uma leitura de um marxismo um tanto quanto vulgar. Ele vai substituir o oprimido do processo do trabalho e irá entender o aluno como aquele que está oprimido dentro do processo de alfabetização. As pessoas tendem a achar que Paulo Freire é simplesmente uma pessoa generosa, que se importa com os alunos, que se importa com a autonomia do pensar, que se importa com a conscientização, né? E tomadas assim soltas, ninguém é contra isso, né? Ninguém é contra a conscientização, ninguém é contra a autonomia do aluno. Mas quando você vai analisar a obra do Paulo Freire, você vê que ele não fala de uma conscientização qualquer. Ele não quer realmente uma conscientização do aluno para que o aluno, com autonomia, possa formar sozinho a sua própria visão de mundo. Ele não quer isso. Para Paulo Freire, a conscientização, né, a autonomia do pensar é baseada no que ele chama de pensar certo, que é fundamentalmente uma filosofia anticapitalista, antiliberal e a favor da consciência revolucionária, como ele mesmo chama. Paulo Freire diz assim, na página 58. Como poderiam os oprimidos dar início à violência se eles são o resultado de uma violência? Se você descreve a ordem capitalista como uma ordem de opressão e de violência, você está, não é nem indiretamente, diretamente você está dizendo que a violência contra essa ordem é uma legítima defesa. E na página 233, que para mim é uma das frases mais macabras de Paulo Freire, ele diz assim: a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que, para criá-la, seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Então a revolução ama a vida, mas de vez em quando você precisa tirar umas vidas. Mas não é qualquer vida, só que proíba a vida. E quem vai dizer? A revolução. Por isso que eu chamo a pedagogia do oprimido como mini manual do guerrilheiro educador. Porque é Marighella falando. Marighella não fosse escrever sobre educação, não escreveria diferente. E aí, ele começa a falar do Che Guevara, né, que Che Guevara teve de lidar com isso, né, com pessoas que saíram, desertaram a guerrilha e foram denunciadas. Ele diz assim, na página 231. Algumas vezes, no seu relato, ao reconhecer a necessidade da punição ao que desertou para manter a coesão e a disciplina do grupo, reconhece também certas razões explicativas da deserção. Uma delas, diremos nós, talvez a mais importante, é a ambiguidade do ser do desertor. Né? Essa coisa do cara que quer lutar, mas na verdade tem a sombra do opressor dentro de si próprio, e aí o cara, na verdade, ele não sabe o que ele quer de verdade. Então ele precisa do Paulo Freire, ele precisa dos educadores, ele precisa da liderança revolucionária que vai dizer o que ele precisa. E para dar o contexto desse episódio aqui, que Paulo Freire se refere a Che, né, ele é um episódio da época da guerrilha, em que havia um soldado do grupo de Che Guevara, chamado Wong, que fugiu, né, que desertou, e aí dois soldados foram mandados para tentar recuperar, resgatar ou encontrar essa pessoa, né? E aí uma dessas duas pessoas quis desertar também e comentou com a outra. E aí essa outra pessoa assassinou essa pessoa que quis desertar, e aí o Che Guevara reúne a tropa para explicar a necessidade de você punir com a morte as pessoas que desertassem a guerrilha. Quando Che Guevara discursou na ONU, ele deixou bem claro que fuzilava e que continuaria fuzilando.
Para Paulo Freire, todavia, Che Guevara foi definido como um sinônimo de amor. Isso é muito interessante porque ele, com uma formação católica, ele sabia muito bem, que ele não era ignorante nesse aspecto, que Deus se definiu como amor. Nós vamos encontrar em uma das cartas a João que Deus se define como o amor. Se Che Guevara é sinônimo de amor, logo Che Guevara é sinônimo de Deus, Paulo Freire. E uma vez que ele era um neomarxista à brasileira, um marxista vulgar, nós vamos entender que para Paulo Freire a assimilação do marxismo era justamente nesse tipo de característica, ou seja, uma característica messiânica, em que aqueles que atuam na praxis, eles atuam dotados de poderes que os fazem transcender. Imagina a pessoa que de fato, a pessoa muito machucada pela vida, que trabalhou lá na construção civil, que trabalhou numa fazenda, ela chega para uma escola e ele vai usar justamente os termos ligados à profissão da pessoa para ensinar as palavras. É uma técnica para depois ele ficar dizendo o seguinte: você tem um chefe, você tem alguém interessado, alguém que está te explorando, e ele vai ensinando o marxismo de baixo nível, né? Eu não sei nem se Paulo Freire leu muito Marx, não. Toda a sua ideia é uma tomada de consciência do mundo. Por isso que ele fala em pedagogia do oprimido. Quer dizer, você precisa ter aquela Klassenbewusstsein, né? A consciência de classe de que fala o Marx. Quer dizer, se você é um proletário, você não está fazendo a revolução porque você tem a ideologia capitalista. Assim que você conscientizar todo o proletário, vai todo mundo pegar a foice e sair degolando o patrão. A revolução será inevitável. Então, dessa maneira, o Paulo Freire constrói essa conexão entre uma atividade que seria meramente pedagógica até o exercício político em sala de aula. E eu acho que, inclusive, daí, é dessa ponte que ele constrói, que vem a grande fama e a grande aceitação do Paulo Freire. O Paulo Freire, ele constrói essa estrada para dar legitimidade à politicagem que o educador progressista já queria fazer antes. Ele cria um álibi, ele cria um pretexto para você poder falar de política dentro da sala de aula. Esta dialética partia de um ponto fundamental: a alienação. Este aluno alienado é o aluno que carrega um hospedeiro burguês. E cabe ao professor retirar este hospedeiro, dar consciência para aquele aluno, independentemente da classe social desse aluno. O Paulo Freire introduz o conceito de consciência crítica, e essa palavra crítica vira uma moda. A partir daí você vai vendo as pessoas serem reputadas por inteligentes, gritando, reclamando de problemas políticos. Paulo Freire, ele vende a ilusão de que basta você entender que alguém te explora e começar a vociferar isso em público que você é inteligente. E aí você vê muita gente ficando crítica, sem ter entendido. O que acontece é que Paulo Freire vai ter uma leitura muito particular de Rousseau, e dentro dessa confusão do Emílio de Rousseau em Paulo Freire, nós teremos, com um pouco mais de Emmanuel Mounier, com este neomarxismo vulgar, uma visão que o professor deve ser um facilitador, não para uma aprendizagem do que há de mais alto, mas para a obtenção de uma consciência social. Se existe alienação, e a escola deve exercer um papel sine qua non para transformar este alienado em agente da praxis, logo este aluno deverá agir na sociedade, seja esta sua família ou ambiente civil, o ambiente público, o ambiente comum. A revolução cultural toma a sociedade em reconstrução em sua totalidade, nos múltiplos quefazeres dos homens, como campo de sua ação formadora. Você vê, cara, a revolução cultural para reconstruir a sociedade em sua totalidade. Isso aqui é o típico pensamento totalitário. Paulo Freire vai ter citado Mao Tse Tung na Pedagogia do Oprimido, quando ele vai ter ali manifestado certo entusiasmo com práticas da Revolução Cultural Chinesa. A conhecida frase de Paulo Freire, de que não há saberes que sejam definidos como errados, é uma frase que, dentro do conjunto intelectual de Paulo Freire, ela apresenta uma incoerência. Paulo Freire não respeitava os saberes que ele entendia como burgueses. Comportamentos, envolvimentos com certos tipos de artistas. Para Paulo Freire, e ele cita nominalmente Beethoven,
Beethoven representa um comportamento burguês. Então, para Paulo Freire, na verdade, há saberes sim que merecem destaque e outros que merecem correção. Esta é a frase correta. Mas pensemos, como é que um pedagogo apresenta que tudo vale? Se todo saber é válido, qual o sentido de um professor? Qual o sentido de você exercer uma pedagogia? A educação paulo-freiriana não aceita que você diga, por exemplo, que o rapaz que fala Flamengo está errado. Né? Você não pode, porque você está impondo a sua cultura classista. Isso é a pedagogia do oprimido. Né? O oprimido é o aluno. Ora, se há um oprimido, tem um opressor. Quem é o opressor? O professor. Então você não tem meios de você se desaculturar. Você fica preso. Apareceu aquele cretino do Marcos Banho dizendo, não, você tira uma gramática igual para todos é antidemocrático. Bom, é uma gramática para cada classe social. Você aprende aquela gramática da sua classe social, fica preso ali o resto da sua vida. Você não consegue falar com o cara da outra classe social. E você cria uma estratificação social hierárquica, invencível, e você acha que isso é democrático? Para mim, isso é o contrário da democracia. O Paulo Freire criou uma estratificação social invencível. Se você nasceu filho de pedreiro, é para você ficar pedreiro o resto da sua vida. Você se inscreve no Partido Comunista e continua pedreiro. A primeira vez que eu li a carta de despedida de Machado de Assis a Nabuco, eu estava em um trem lotado, e eu comecei a chorar com o transporte brasileiro, com todos os seus problemas. A beleza da literatura é esta, faz com que você transcenda. Você não está necessariamente naquele lugar, você está naquele momento no leito de Machado de Assis. Para Paulo Freire, você não deve encarar a literatura dessa maneira. Você deve encontrar na literatura explicações sobre a sua realidade, ou seja, há um realismo que empobrece a linguagem, a literatura, o imaginário. Então, se você já nasceu pobre, você já nasce, dependendo do contexto, sem saneamento básico. E você tem um pedagogo que determina que a sua vida deve ser restrita àquilo. Então você nasce com cheiro de esgoto, você vai para a escola e vai refletir sobre o cheiro de esgoto. Você vai ter passado anos sobre o cheiro de esgoto. E a sua vida vai ser pautada apenas sobre o cheiro de esgoto. E veja, eu não defendo uma pedagogia que aliene o aluno. Muito pelo contrário. As intenções da Revolução Cultural Chinesa estavam expressas na pedagogia de Paulo Freire, que buscava transformar as escolas em um ambiente de consciência revolucionária. Todos os professores deveriam pensar sobre isso. Olha, quer sejam freirianos ou não, mas ele tinha um convite para ir para a Europa e ele tinha um convite para ir aos Estados Unidos. Ele foi aos Estados Unidos, em Harvard, e dessa experiência de um ano, numa das duas melhores universidades norte-americanas, ele se refere dizendo que esteve na toca do bicho. Como pode ser educador uma pessoa que visita uma universidade como Harvard e diz que esteve na toca do bicho? Como que uma pessoa com esta incapacidade de ver a realidade, de reconhecer aquilo que é bom, aquilo que produz bom resultado, aquilo que agrega conhecimento, e continua vendo a educação com os mesmos olhos e chama de toca do bicho, como se ali estivesse o fator de destruição do quê, Paulo Freire? Do quê? Vou aqui apresentar dois empregos que Paulo Freire teve durante seu momento de exílio, que são os seus grandes empregos. Um deles para o Conselho Mundial de Igrejas e o outro que ele vai ter trabalhado para a Unesco. No Conselho Mundial de Igrejas, Paulo Freire teve a oportunidade de percorrer diferentes países. Ele fez mais de 100 viagens, disseminando o seu pensamento, tendo obras traduzidas, tendo a oportunidade de utilizar países africanos para aplicar o seu método. Mas note, aqui nós temos já um ponto que explica, em alguma medida, o próprio prestígio internacional de Paulo Freire. Porque note, Paulo Freire não foi um intelectual que foi conhecido por alguém
da academia norte-americana, por exemplo, e a partir dessa experiência literária, textual, intelectual, este começou a propagá-lo. Paulo Freire não teve esse itinerário um pouco mais, digamos, tradicional. Paulo Freire, ele, de uma maneira um tanto quanto arbitrária pelo próprio Conselho Mundial de Igrejas, começou a viajar vários países com as suas obras traduzidas, com auditórios preenchidos, com espaços em salas de aula, com uma entrada pela porta da frente em várias universidades. Enfim, Paulo Freire, ele foi alguém que chegou pronto nesses espaços. Não foi alguém que foi descoberto. Uma vez que Paulo Freire, neste final de década de 60, década de 70, está se popularizando dessa maneira, o brasileiro médio recebia tudo isso, todos esses louros, esses títulos, de uma maneira muito eufórica. Afinal, é um brasileiro sendo reconhecido no mundo. Esse viralatismo que nos acompanha já há muito tempo em diferentes figuras. E como o próprio Nelson Rodrigues mesmo colocou, o brasileiro buscaria um prêmio Nobel até a nado, porque brasileiro gosta de canudo, né? Gosta de título. Enquanto Paulo Freire esteve no exílio, os militares acentuaram o papel do Ministério da Educação, que nasceu em um espaço ditatorial, em uma ditadura muito mais severa que a que o Brasil experienciou com os militares do poder. Então aquilo que outrora existiu no aparelho estatal de Getúlio Vargas, com a sucessão do Estado Novo, com a presidência de Dutra e com todos aqueles que vieram na sequência, até chegarmos, por exemplo, em Figueiredo, nós vamos ter um Brasil ainda mais tentacular, inclusive na parte da educação. Com a promessa de espantar as ameaças comunistas do país, os militares seguraram o governo do Brasil em suas mãos durante 21 anos. Com o total desgaste das Forças Armadas, a esquerda universitária assumiu um protagonismo que até então não conhecia. Ao longo do período militar, ao longo do regime, lentamente as estruturas educacionais foram sendo aparelhadas. Não havia concurso público, os professores eram convidados nas universidades e tal. Quando eu ingressei na universidade em 81, ainda no que foi chamado de extensão lenta e gradual, né, eu já tive professores da Santa Úrsula que faziam uma doutrinação bibliográfica. Por exemplo, eu fui doutrinado na universidade a não ler de modo algum Gilberto Freire, porque ele havia defendido a ditadura. Então, o professor em sala de aula, ainda no regime militar, não, vocês não leiam Casa Grande Senzala. Eu acho que o domínio da esquerda nas universidades se caracterizou de forma mais evidente a partir da Guerra Fria, assim, que aqui no Brasil significou a ditadura, que foi a Guerra Fria no Brasil. Agora, se você for para trás, se você for para a Europa, por exemplo, e você pensar antes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, no período entre as duas guerras, e que você já tem, grosso modo, as ciências humanas, já era parceira do projeto soviético, inclusive teve gente como Sartre, Simone de Beauvoir, ficou defendendo a violência soviética anos e anos, porque quando veio a Guerra Fria, na Europa, a maior parte dos intelectuais estava do lado da União Soviética. Então, assim, não foi propriamente a ditadura que inventou o intelectual de esquerda. Não tiveram a percepção que o ovo da serpente se encontra na educação. Tá? O Brasil tem uma longa tradição de esquerda, desde o início do século com os anarquistas, desde a década de 30 com a expansão do comunismo, da União Soviética, né? A história registra espiões enviados ao Brasil para participar da Revolução, houve a intentona comunista e tal. Mas a coisa se intensificou, de fato, no início da década de 60. A grande revolução cultural, né? É proibido proibir, de Paris e tal. E aqui no Brasil foi decidido pelas esquerdas esse ataque
a educação, a cultura. Enquanto Paulo Freire esteve fora do Brasil, seus textos aqui circularam. Ele foi alçado a um protagonismo ainda maior pelo Conselho Mundial de Igrejas no exterior. É absolutamente falso dizer que as nossas Forças Armadas libertaram o Brasil do comunismo. Absolutamente falso. E foi exatamente um período de infiltração, onde efetivamente começou a tomada do espaço acadêmico brasileiro, especialmente nas universidades federais, por intelectuais de esquerda. Muitos que saíram daqui, por motivos políticos, foram fazer seus cursos na Europa, se especializaram, voltaram e passaram a ocupar cátedras aqui. Ele vai ter se popularizado de uma maneira bastante expressiva, como raríssimos intelectuais no Brasil conseguiram de fato ser assim. Ele era um intelectual público de muito prestígio, com uma comunicação com jovens muito acentuada. Ele tinha uma relação direta e indireta com muitos constitucionalistas da Constituição de 88. Enfim, Paulo Freire tinha uma leitura política muito bem acabada, que ele desenvolveu em parceria com homens como José Dirceu, Lula, Frei Beto, Dom Paulo Evaristo Soares. Quando Paulo Freire volta ao Brasil, Fernando Henrique Cardoso disse: alguém precisa contratá-lo, alguém precisa. Paulo Freire foi contratado pela Unicamp, foi contratado pela PUC. A PUC, quem o contratou? Dom Paulo Evaristo Soares, que é um dos maiores disseminadores da teologia da libertação no Brasil. E Paulo Freire, ele não vai mais interpretar a pedagogia brasileira, ele vai envolver-se. E esse envolvimento se acentua com a fundação do próprio Partido dos Trabalhadores. Pela primeira vez eu me senti à vontade dentro de um partido cujo sonho coincide com os sonhos antigos meus. E eu costumo sempre dizer que eu esperei um largo tempo de minha vida pelo PT. Narra a viúva de Paulo Freire que o Lula sempre reconheceu que Paulo Freire é um dos fundadores mais importantes da história do PT. O que nós vamos ter? 85, processo de redemocratização, o PT já é um partido de fato consolidado. E com as eleições de 88, nesse limiar 89, Erundina vence em São Paulo e ela convida... Paulo Freire foi secretário de Educação da Luísa Erundina. Seu grande maior legado é a coisa de que a esquerda mais tem vergonha em todo o Brasil: a aprovação automática. Quer dizer, mesmo que você não tenha aprendido nada, você sai da primeira série e vai para a segunda. Você sai da segunda e vai para a terceira. Assim você chega na oitava com conhecimento de primeira série e está sendo aprovado e sendo aprovado assim por diante. E dentro dos alunos mais celebrados de Paulo Freire na execução da Secretaria de Educação, nós vamos ter ele alçando Mário Sérgio Cortella, Marta Suplicy e outros. Marta Suplicy também foi prefeita de São Paulo. Bem, Paulo Freire morre em 1997 e muito importante que se diga que, diferentemente de outros intelectuais brasileiros, Paulo Freire não se retratou. As posições que ele tinha politicamente, ele basicamente as manteve por inteiro. Nós vamos encontrar em ecos laterais algumas críticas ao stalinismo. Todavia, Paulo Freire morreu entendendo Che Guevara, por exemplo, como sinônimo de amor. Ele morreu entendendo que a Revolução Cultural Chinesa foi uma boa tentativa de aplicação pedagógica. E por que eu digo isso? Principalmente no exemplo de Cuba. Porque Paulo Freire tinha uma viagem marcada em 97 para revisitar Cuba. E a impressão que Paulo Freire tinha em 97, segundo seus próprios biógrafos de maior prestígio, por exemplo, o próprio Sérgio Haddad, Paulo Freire em 97 entendia Cuba como um país sem desigualdade, como um país com excelentes índices em educação, enfim. É claro que as experiências feitas pelos países comunistas simultaneamente desmentiam o discurso. O que eu não entendo é que, passado tanto tempo,
esse discurso e essa personagem continue a mobilizar, a inspirar e se tenha transformado em um mito dentro da educação brasileira, um ser quase, uma divindade quase intocável. Não? Escrever contra Paulo Freire suscita iras cósmicas. A última obra escrita por Paulo Freire, ainda em vida, foi Pedagogia da Autonomia, que em um intervalo de menos de 10 anos já ultrapassava quase 700 mil cópias vendidas. Ele diz assim: não posso proibir que os oprimidos com quem trabalho numa favela votem em candidatos reacionários, mas tenho o dever de adverti-los do erro que cometem, da contradição em que se emaranham. Votar no político reacionário é ajudar a preservação do status quo. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente, que inventou esta aberração, a miséria na fartura. Ainda nesse tema de que o professor deve trabalhar a conscientização e deve ser o exemplo também dessa conscientização, Paulo Freire diz o seguinte: que podem pensar alunos sérios de um professor que, há 2 semestres, falava com quase ardor sobre a necessidade da luta pela autonomia das classes populares e hoje, dizendo que não mudou, faz o discurso pragmático contra os sonhos e pratica a transferência de saber do professor para o aluno? Vamos analisar. Primeiro ele fala assim: o que os alunos podem pensar de um professor que falava com ardor sobre a necessidade da luta pela autonomia das classes populares? Aí vamos parar aqui. O que o professor está fazendo em sala de aula falando sobre a necessidade de luta das classes populares? Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é o seguinte: é esse professor dizendo que nada mudou, agora faz o discurso pragmático contra os sonhos e pratica a transferência de saber. Quer dizer, e agora está ensinando. olha assim, a inversão completa. Quer dizer, ele está criticando o professor que resolveu parar de falar de política e ensinar. Se você for ler o Paulo Freire com atenção, né, esses pontos dele, né, de conscientização contra a ordem capitalista, de promoção de consciência revolucionária e tal, esses pontos são tão explícitos, são tão abertos, que você fica pensando assim, por que isso foi dito dessa maneira tão aberta? Né? E eu não tenho certeza sobre isso, mas tem algumas hipóteses. E uma delas é que, até recentemente no Brasil, você praticamente só tinha um consenso de esquerda, né, no meio político e cultural. Então, com isso, muito do que o Paulo Freire fala, eu tenho a impressão de que ele não se via como um ideólogo fanático, como ele realmente é. Ele não se via assim, ele se via simplesmente como o bom senso. Existe a esquerda, que é o bom senso, e existe o resto, que é a malvadez neoliberal, como ele chama, né? Que são os capitalistas, que são os exploradores. O capitalismo mata as pessoas, o capitalismo é a exploração, o capitalismo, né, provoca, vamos dizer, a miséria na fartura, como ele diz. Então, acho que essa é uma hipótese para explicar por que vamos dizer, essa ideologia tão explícita, misturada com o que deveria ser uma proposta pedagógica. Ele em nenhum momento escondeu o que ele pensava. Ele não foi alguém subjetivo em que você tinha que acessar camadas de sua personalidade para entender o que ele de fato pensa sobre as coisas. Não, ele foi explícito. E note, Fernando Gabeira, Ferreira Goulart e outros arrependeram-se daquilo que defenderam nas décadas, por exemplo, do período militar, em vários aspectos, e afirmavam que o período militar, vários revolucionários de esquerda queriam o quê? A ditadura do proletariado. Paulo Freire, diferentemente destes homens e de outros, ele em nenhum momento se retratou. Cabe a pergunta: como a pedagogia do oprimido é lida com tamanha apologia a criminosos e as pessoas passam por estes textos de uma maneira tão indiferente? Tão indiferente. Note, você pode até ter uma visão de que o Estado deve participar da educação, que o MEC é fundamental, você pode ter uma visão à esquerda, você pode ter uma visão seja o que for. Agora, você passa impune a um homem que justificava a revolução,
que chamava Che Guevara de sinônimo de amor, que justificou a Revolução Cultural Chinesa. Você passa impune por isso? Impune? Coloque-se no lugar de um desses homens que de fato, ao longo das décadas, sofreram com esse tipo de tirania, com essas tiranias. A própria ideia de discutirmos Paulo Freire, ela já é em si um problema. Porque note, ele defendeu genocidas e morreu defendendo genocidas. Ele tem uma escultura ao lado da escultura de Mao Tse Tung. Qual o mérito nisso? Você tem uma escultura ao lado de Mao Tse Tung e esta escultura é celebrada por muitos freirianos. Eu teria vergonha do meu maior intelectual, do meu símbolo pedagógico, ter uma escultura ao lado de Mao Tse Tung, o maior genocida da história da humanidade. O maior genocida da história da humanidade. E isso é bom de ser dito sempre. E é celebrado como se fosse o maior gênio da pedagogia que o Brasil foi capaz de produzir e ainda é capaz de produzir. Porque ele é tratado de modo quase insuperável. Ouse questioná-lo. Que intelectual é este que você não pode questionar? Que trabalho intelectual é este que você não pode questionar? Paulo Freire questionava Beethoven, questionava Platão, mas o seu pensamento não pode ser questionado. Se fôssemos um país saudável, reitero isso, Paulo Freire não seria debatido. Debateríamos o quê? Entendimentos sobre sistemas pedagógicos, sobre o papel do Estado na educação, enfim, debates elevados sobre temas elevados. Ele é debatido porque somos um país socialmente doente.